8 de abril de 2018, vídeo 3, continuação sobre quem é Deus prévia. Estava falando agora há pouco, vídeo 2, agora vídeo 3, para dar uma continuidade. O vídeo está cortando porque a memória do celular está fraca, tem pouca memória, mas depois eu vou fazer uma limpeza aí e deletar algumas coisas para poder melhorar o espaço. Continuação é o seguinte: quem é Deus para o profeta Elias de Campinas? Eu já disse que se Deus for menor do que toda a tecnologia que existe atual, ele ficou sem ser Deus, ficou defasado. Agora, uma outra coisa hiper importante nessa prévia de quem é Deus é o seguinte: veja bem, segundo a minha percepção do astral, eu fiz uma leitura de 7 milhões de deuses pagãos que administram todas as nações da Terra. Esses 7 milhões de deuses têm mais quase 7 bilhões de filhos, homens. Ou seja, no astral, os espíritos, os deuses são 7 milhões. E na Terra, os homens que os representam são 7 bilhões. Quase 7 bilhões, quase a sua totalidade, 99% dos 7 bilhões ditos seres humanos são filhos dos deuses pagãos, porque são constituídos por todas as nações da Terra. Agora você imagina uma cota de 7 milhões de espíritos atômicos que se movimentam à velocidade do som, sendo representado por 7 bilhões de seres humanos, entre os quais nós podemos dizer aí que 500 milhões são cientistas de tecnologias de última geração. Se nós pegarmos 7 bilhões de seres humanos, são 7 bilhões de consciências encarnadas. 7 bilhões de consciências encarnadas. Mais 7 milhões de consciências desencarnadas, que são espíritos, seres de alta tecnologia e de alta performance tecnológica. Se Deus não tiver um cérebro, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, para você saber nessa prévia de quem eu estou falando. Quem é o Deus que criou tudo e que sustenta tudo que existe. O Deus do profeta Elias de Campinas. Não é aquele da Bíblia. Aquele da Bíblia é só uma sombra. Se o meu Deus não tiver um cérebro de uma forma que contenha dentro do seu cérebro mais de 7 bilhões de consciências como neurônios, ele não é Deus. Está compreendendo? O seu cérebro é composto de células neurais, ou seja, células neurais. E eu estou dizendo que dentro da globalização existe 7 bilhões de consciências encarnadas. Presta bem atenção nessa conta. E 7 milhões de consciências de alta performance tecnológica, que são espíritos. 100 vezes mais elevado do que uma consciência encarnada. São espíritos pagãos, deuses pagãos. Se o eterno, soberano dos mundos, qual eu prego, não tiver em si mais de 7 bilhões de consciência dentro do cérebro dele, ele tem que ter um cérebro como um computador que tem mais de 7 bilhões de consciências online, assim, ó, borbulhando em neurônios. Só que em vez de ser neurônios, são consciências borbulhando. Se ele não tiver essa tecnologia, ele deixa de ser Deus. E ele perdeu o trono dele para os deuses pagãos.